Olá, meu irmão, olá, minha irmã, como vamos? Tudo na doce paz de Cristo? Tudo sob controle daquele que tudo controla? Então está em boníssimas mãos. Graças a Deus, estamos terminando mais um trimestre. Será o fim do segundo trimestre de 2021. E nós estamos aqui. Se você já tomou a primeira dose ou as 2 doses da vacina, cuidado, continue se cuidando. Se você ainda não tomou, está aguardando a sua hora, aguarde. Quero que você pense numa frase que um garotinho, um adolescente, falou em uma reportagem que assisti na TV. O pai dele estava saindo do hospital. Graças a Deus teve sucesso contra a Covid. E no final da reportagem, o adolescente falou assim: olha, eu queria falar uma coisa. Ah, pode falar. Ele falou assim: olha, quem está me ouvindo aí, ó, seja paciente. Se você não for paciente, esperar a hora certa de sair de casa, não tomar os cuidados, você vai ser paciente no hospital. Então, seja paciente. É melhor ser um paciente fora do hospital do que lá no hospital. Garotinho sabido aquele, viu? Gostei muito daquilo que ele falou. Então, paciência. Seja paciente fora do hospital. Ou você quer ser paciente lá no hospital? Aí depende de você. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a lição número 13 da nossa revista Betel. O Deus Uno e Trino. A palavra trindade, ou o Deus Trino, ou Deus Triuno, essas palavras não aparecem na Bíblia. Em momento algum, elas estão lá. Nós vamos então deduzir, depreender pelo que está escrito. Por exemplo, lá no Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que façamos o homem? Porque são, no mínimo, 2 pessoas. No nosso caso aqui, são 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Trino. Agora, é claro que este Deus Trino não são 3 deuses. Ou um Deus só, de 3 cabeças, 3 corações, 6 braços, 6 olhos. Não é essa coisa monstruosa. É um ser só. E é claro que isso intriga. E a nossa mente não consegue captar bem essa ideia, porque é algo simplesmente divino, magistral, soberanamente belo, diferentemente de tudo. É algo simplesmente inédito e jamais copiado. Satanás, que é o que mais quer imitar Deus e que quer ser igual a Deus, que quer se parecer com Deus, não tem o que fazer. Ele é um só. Satanás. Deus não. É trino. Porque este Deus é diferente de todos os demais deuses que existiram, que existem e que existirão. É trino. 3 em 1. Mas alguém pode pensar assim, não, mas ele fala lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque ele
está ali usando aquele famoso plural de modéstia, ou o plural majestático. Que plural é este? É para evitar usar o eu. A primeira pessoa do singular, o eu, é muito pedante, metido, egoísta. Eu vou fazer isso, eu fiz a pesquisa, eu estudei, eu dei uma palestra. Ixi, que pedantismo! E aí então nós usamos o plural majestático. Por exemplo, em vez de eu dizer eu fui convidado para pregar, eu falo assim, nós fomos convidados para pregar. Nós quem? Eu. Mas para não usar eu, né? Eu pesquisei bastante sobre este assunto. Nós pesquisamos bastante sobre este assunto. Este é o plural de modéstia, ou plural majestático. Quer dizer, então, que lá no Gênesis Deus usou o plural de modéstia? Não. Façamos, não porque ele não quer dizer eu vou fazer o homem, a minha imagem, a minha semelhança, não. É porque foram 3 que puseram a mão na massa, que fizeram o homem. Porque o Deus que fez o homem e tudo que existe é o Deus trino. Nada de plural majestático. É façamos porque são 3 trabalhando ao mesmo tempo, em profunda harmonia. É assim que é. Nosso segundo arrazoando é para falarmos, não, mas eu também sou triuno. Todos os seres humanos também são triunos. É espírito, alma e corpo. Então, nós nesse aspecto também somos semelhantes a Deus. Ao nos fazer, Deus também nos deu esta semelhança com Ele. Tem nada a ver. O meu corpo não faz nada sozinho. O meu corpo não tem iniciativa sozinho, não tem vontade, não tem ação sozinho. Da mesma forma que o meu espírito não faz nada sozinho, fora do corpo, por exemplo. E a alma também não faz. A minha alma não faz nada sozinha, o meu espírito também não faz. Eles não se dissociam no sentido de que agem individualmente, ao mesmo tempo, ou sozinhos. Não. O corpo, por exemplo, é o tabernáculo da alma e do espírito. Por isso que quando alguém morre, perde o fôlego de vida, o corpo tomba e aí a alma vai fazer o que lá? O espírito vai fazer o que ali? Na verdade, ele já cascou fora, ele já foi embora, por isso que o corpo tombou. Nós não somos triunos, nós somos um composto, um conjunto de 3, não independentes, de 3 para formar um. E não, como lá no caso de Deus, 3 que formam um, mas que cada um desses 3 tem autonomia, tem propósito, tem missão, tem projeto, age sozinho ou em parceria com os outros. Na verdade, o Deus triuno nunca age sozinho. O Deus triuno age triunamente. Ah, mas então também eu ajo triunamente, espírito, alma e corpo. Só que o meu corpo não faz nada só. Não tem vontade só, pessoal. Não tem vontade própria. O meu corpo, não. A minha alma, também não. O meu espírito, também não. Eu sou um conjunto de 3. Eu não sou 3 em 1. Da forma como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 em 1.
Lá são 3 pessoas. Aqui são 3 para formarem uma pessoa. Então, nós não somos triônos. Nós temos 3 elementos que nos tornam um ser. Lá são 3 seres que formam um único ser. Estes 3 seres que formam um único ser atuam em alguns momentos com características bem distintas de cada ser. Por exemplo, Deus Pai é o Criador, é o mantenedor do universo, é o sustentador de tudo, é o provedor de tudo. É o Deus Pai que tudo fez e que de tudo toma conta. É o Deus Santíssimo, infinitamente santo, que convocou um povo e o constituiu, por sua soberania, seu povo. Preparou este povo, treinou este povo, disciplinou este povo. Deus Pai, o Deus Criador. Agora, este Deus Pai, este Deus Criador, este Deus sustentador, mantenedor, provedor, não faz nada sozinho. Ele faz em parceria com as outras pessoas. Ou seja, em parceria com o Filho e em parceria com o Espírito. Por exemplo, lá no Gênesis, no início, a terra era sem forma e vazia e o Espírito do Senhor estava ali. Haja luz e houve luz. E aí, foi Deus que fez tudo só. Não, porque em tudo que qualquer um faz da Trindade, a participação dos outros 2 da Trindade. É um Deus triuno. Eles são uno. Então, quando se ouviu a voz de Deus, Pai, o Criador, haja luz, o Espírito Santo se moveu. Jesus também se moveu, porque nós sabemos que está lá nos evangelhos, nada do que foi feito se fez sem minha participação também. O Deus Criador criou em parceria com o Deus Espírito Santo e com o Deus Filho. O Deus Filho tem também a sua ação bem distinta. Ele é o Salvador, o Libertador, o Transformador, o mediador entre Deus Pai e o homem. Ele é a ponte que nos liga ou nos religa a Deus. Ele é o que se fez carne e habitou entre nós. É Ele quem nos trouxe Deus com toda a sua essência. Foi Ele que veio ao meu, ao seu encontro, para nos religar a Deus. É o Deus Filho, Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Agora, para este Deus Filho vir ao mundo, houve a participação de Deus Pai e de Deus Espírito Santo. Olha, Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. E no anúncio de que ele viria, quem mandou o anjo falar com Maria? Deus Pai.
Então, Deus Pai anunciou, Deus Espírito Santo gerou e o Deus Filho nasceu. É complicado, né? Não. Não é complicado, não. É muito simples. É uma questão de fé. É uma questão de reconhecimento. É assim que é. Ah, mas eu quero entender isso assim, esmiuçadamente, tintim por tintim, com todos os detalhes. Nunca, 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 aqui na Terra, nunca. Com esta mente, nunca. Lá no céu, aí sim. Aí eu vou ver. E aí eu acho, né, que vamos ter condições de entender. Mas se aqui ou lá eu não entender, eu quero é viver isso na minha vida, experimentar isso, porque a Bíblia está cheia disso. Mais um exemplo. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre Jesus na forma de uma pomba, ó, Espírito Santo. E do céu João ouviu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Olha aí, olha os três aí. Um ali presente em carne e osso. O outro em uma forma corpórea de pomba, que logo se desfez. E o outro falando em forma de espírito, falando, só a sua voz aparecendo. Mas lá estavam os três, cada um fazendo o que cabia a cada um fazer naquele momento, agindo de forma que pudéssemos perceber a participação deles naquele evento tão importante para a humanidade. Às vezes pensamos que só um está agindo, mas nunca só um está agindo. Nunca. Porque eles são uno. Triuno. No nosso quinto arrazoando, nós vamos ver que o Espírito Santo também não age sozinho. Ah, só o Espírito agiu. Não. No Antigo Testamento, ele vinha sobre algumas pessoas e dava a elas graça, autoridade, unção, poder, ousadia. E aí as pessoas faziam o que ninguém imaginava que poderiam fazer. Sansão, os juízes, outros juízes além de Sansão. No Novo Testamento, o Espírito Santo já atuou a partir da gestação de Jesus, da concepção de Jesus. E ele age agora nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A ação do Espírito Santo é uma ação de consolador, é uma ação de intercessor, é uma ação de uma pessoa que está ali próxima, nos fazendo lembrar de tudo aquilo que Jesus falou, de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É Ele quem nos dá graça. E Ele intercede por nós junto a Deus quando não temos palavras,
É Ele quem fala. Agora Ele convence o quê de quê? Ele convence o homem de que só Jesus é o Salvador. Ele convence o homem de que há apenas um Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele convence o homem de que para se ter a vida eterna é necessário que creia que há um Deus só, triuno, e que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. O Espírito Santo age junto com o Pai, com o Filho. O Pai age junto com o Filho e com o Espírito Santo. E o Filho age junto com o Pai e com o Espírito Santo. São três em um, agindo em plena e profunda harmonia. Uma harmonia tão grande que nós não temos como entender, explicar. Por isso, Ele é Deus. Deus, um ser perfeito em todos os aspectos. E neste também, na harmonia, na unidade, na clareza das ações e das participações, deixando bem claro para todos nós que eles são indissociáveis, harmonicamente indissociáveis, agindo para o bem do ser humano, a obra-prima da sua criação, a razão da existência de tudo. E por isso, amado, desejado, procurado por um Deus inexplicavelmente santo, justo, por um Deus inexplicavelmente atuante em conjunto consigo mesmo na realização de tudo para a salvação do homem, para o bem-estar do homem, para que o homem volte a ter comunhão com Ele, porque foi Ele que fez o homem e deseja que o homem esteja com Ele aqui na terra e para sempre depois daqui da terra. Por isso que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso que o amor de Deus, o Criador, o nosso Pai, por isso que as consolações, o conforto, a intercessão do Espírito Santo, por isso que este Deus triuno, por isso que a Trindade Santíssima esteja comigo e contigo todos os dias da nossa vida aqui e toda eternidade após aqui. Você pode dizer amém? Amém. E assim fechamos mais uma lição tão gostosa, tão edificante, sobre os atributos de Deus. Que Deus te ajude, que Deus me ajude. E até
aos nossos próximos, arrazoando Zebedê Betel, querendo Deus.